Bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus alcance o seu coração nesta manhã. Antes mesmo que as preocupações tentem ocupar a sua mente, antes mesmo que as responsabilidades do dia comecem a pesar sobre os seus ombros, antes mesmo que você dê o primeiro passo para fora de casa ou comece a enfrentar aquilo que espera por você, fica comigo até o final desta oração. Porque hoje Deus quer acalmar uma área muito profunda do seu coração. Talvez você tenha acordado com perguntas que ninguém consegue responder. Talvez você tenha aberto os olhos e, antes mesmo de agradecer por este novo dia, sua mente já tenha corrido para as contas, para o trabalho, para a família, para aquela resposta que ainda não chegou, para aquela porta que ainda não se abriu, para aquela promessa que parece estar demorando mais do que você imaginava. Talvez, em algum momento, você tenha olhado ao seu redor e pensado: Senhor, por que algumas pessoas parecem avançar tão rápido, mesmo sem buscar a tua vontade, enquanto eu continuo esperando? Talvez você tenha visto pessoas prosperando por caminhos errados, conseguindo vantagens por meios injustos, sendo reconhecidas mesmo sem fidelidade, enquanto você permanece lutando, orando, fazendo o bem, tentando não desistir, tentando não se contaminar, tentando não perder a fé. Mas escuta com atenção, porque esta manhã não chegou por acaso. Esta oração não apareceu diante de você por coincidência. Deus conhece o peso silencioso que você tem carregado. Ele conhece aquela comparação que você tenta esconder. Ele conhece a frustração que você não fala em voz alta. Ele sabe quando você sorri para os outros, mas por dentro pergunta: e eu, Senhor, quando será a minha vez? Hoje, o Senhor quer te lembrar de uma verdade poderosa: a justiça de Deus não falha. O tempo de Deus não se atrasa. A mão do Senhor não esquece os seus filhos. Aquilo que parece vantagem para os injustos é passageiro, mas aquilo que Deus prepara para quem confia nele permanece. Se esta oração falar com o seu coração, deixe o seu gostei como uma pequena semente de fé nesta manhã. E escreva nos comentários: eu me deleito no Senhor. Não escreva como uma frase qualquer. Escreva como uma decisão espiritual. Escreva como quem está dizendo à própria alma: a minha alegria não depende do que acontece lá fora. A minha paz vem de Deus. A minha confiança está no Senhor. O Salmo 37 nos conduz por um caminho de descanso, mas não de passividade. Ele nos ensina a confiar, mas também a fazer o bem. Ele nos ensina a esperar, mas também a caminhar com fidelidade. Ele nos ensina a não invejar os que prosperam de maneira errada, porque a prosperidade sem Deus pode até crescer por um tempo, mas não tem raiz eterna. A palavra diz: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Perceba que Deus não diz apenas confia. Ele diz: confia e faze o bem. Isso significa que você não precisa ficar parado, preso à ansiedade, olhando o relógio da vida e perguntando quando tudo vai mudar. Você pode continuar fazendo o que é certo, mesmo quando ainda não vê o resultado.
você pode continuar plantando, mesmo quando ainda não vê a colheita. Você pode continuar sendo fiel, mesmo quando outros parecem ganhar mais, escolhendo atalhos. Começar este dia com Deus não significa que todas as respostas já chegaram. Confiar no Senhor nesta manhã não significa que todas as portas já se abriram. Entregar o seu caminho a Deus não significa fingir que a dor não existe. Significa olhar para tudo isso e dizer: Pai, eu não entendo tudo, mas eu escolho confiar em Ti. Eu não controlo os tempos, mas eu descanso no Deus que governa os tempos. Talvez você tenha acordado depois de uma noite mal dormida. Talvez seu corpo esteja cansado, sua mente acelerada, seu coração apertado. Talvez você tenha dormido pensando em um problema e acordado com ele ainda na cabeça. Mas Deus está te dizendo nesta manhã: não deixe que a ansiedade seja a primeira voz do seu dia. Antes que o medo fale, escute a voz do Pai. Antes que a comparação te machuque, escute a verdade da palavra. Antes que a pressa te empurre para decisões erradas, volte o seu coração para o Senhor. O Salmo também diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Essa promessa é profunda. Não é uma promessa vazia. Não é uma frase bonita para emocionar por alguns minutos. É um convite para uma mudança de centro. Deleitar-se no Senhor é fazer dele a fonte da sua alegria. É não permitir que a sua paz seja escrava dos resultados. É não deixar que o seu coração viva dependendo de uma resposta, de um emprego, de um pagamento, de um reconhecimento, de uma cura, de uma reconciliação. Como se Deus só fosse bom quando tudo acontece do jeito que você planejou. Deleitar-se no Senhor é dizer: Pai, eu quero a bênção, mas antes da bênção eu quero a Tua presença. Eu quero a porta aberta, mas antes da porta aberta eu quero o Teu caminho. Eu quero respostas, mas antes das respostas eu quero permanecer perto de Ti. E algo acontece quando uma pessoa se deleita verdadeiramente em Deus. Os desejos começam a ser purificados. A ansiedade começa a perder força. A pressa começa a se render. O coração deixa de pedir apenas o que quer e começa a desejar o que Deus preparou. E quando os seus desejos se alinham com a vontade do Pai, a sua oração muda. Você já não ora apenas com desespero. Você ora com confiança. Você já não pede como quem acha que foi esquecido. Você pede como filho, como filha, sabendo que o Pai ouve, cuida, prepara e responde no tempo certo. Talvez você esteja vivendo uma estação de espera. E esperar pode doer. Esperar por uma cura. Esperar por um emprego. Esperar por uma resposta judicial. Esperar por uma mudança no casamento. Esperar por um filho voltar. Esperar por uma porta financeira se abrir. Esperar por paz dentro de casa. Esperar por uma confirmação de Deus. Esperar por um milagre que parece demorado. Mas escute a espera. Não é um lugar vazio quando Deus está nela. A espera com Deus é um lugar de formação. É onde Ele trata o coração.
é onde ele fortalece a fé. É onde ele ensina você a não depender da velocidade do mundo, mas da fidelidade do céu. Imagine alguém abrindo uma janela pela manhã. Durante a noite, o quarto ficou escuro, pesado, fechado. Mas quando a janela se abre, a luz entra devagar. Ela não invade tudo de uma vez. Primeiro, toca a parede. Depois alcança o chão. Depois, ilumina os cantos. E aquilo que parecia escondido começa a ser visto com clareza. Assim Deus faz com o coração que ora. Talvez nesta manhã você ainda não veja tudo iluminado. Talvez ainda existam cantos escuros dentro de você: medo, comparação, frustração, raiva, cansaço, tristeza. Mas, ao abrir o seu coração diante do Senhor, a luz começa a entrar. Primeiro em uma área, depois em outra. E, aos poucos, aquilo que estava dominado pela ansiedade começa a ser tomado pela paz. Por isso, antes de entrarmos mais profundamente nesta oração, faça algo simples. Se você puder, respire fundo. Solte devagar o ar. Relaxe os ombros. Se estiver em um lugar seguro, feche os olhos por alguns segundos. Coloque a mão sobre o peito, como quem diz ao próprio coração: acalme-se. Deus está aqui. E diga baixinho: com sinceridade, Senhor, guia o meu dia. Pai amado, nesta manhã nós entramos na Tua presença com humildade, com reverência e com fé. Antes de pedirmos qualquer coisa, nós queremos reconhecer que este dia pertence a Ti. A nossa vida pertence a Ti. O nosso caminho pertence a Ti. Os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas preocupações, as nossas demoras, as nossas perguntas e as nossas dores estão diante de Ti. Senhor, nós Te entregamos a ansiedade que tentou acordar conosco. Entregamos a pressa que tenta nos governar. Entregamos a comparação que, às vezes, entra silenciosa no coração e nos faz olhar para a vida dos outros como se a Tua fidelidade conosco fosse menor. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que olhamos para os injustos prosperando e pensamos que talvez fosse melhor abandonar o caminho certo. Perdoa-nos pelas vezes em que sentimos inveja, mesmo sem querer admitir. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos da Tua justiça porque os nossos olhos estavam fixos apenas no que é visível. Hoje nós declaramos que não seremos dominados pela impaciência. Não seremos guiados pela inveja. Não seremos conduzidos pela comparação. Nós escolhemos confiar no Senhor e fazer o bem. Escolhemos permanecer no caminho da verdade, ainda que o caminho pareça mais lento. Escolhemos esperar em Ti, ainda que a nossa carne queira respostas imediatas. Escolhemos descansar na Tua justiça, ainda que o mundo pareça recompensar quem age de maneira errada. Pai, toca nesta mente que acordou cansada. Toca neste coração que acordou preocupado. Toca nesta pessoa que abriu os olhos e sentiu um peso antes mesmo de sair da cama. Derrama a Tua paz sobre quem está ouvindo esta oração enquanto se prepara para trabalhar, enquanto toma café,
enquanto dirige, enquanto está no transporte, enquanto organiza a casa, enquanto cuida dos filhos, enquanto tenta reunir forças para mais um dia. Senhor, visita quem está desempregado e não sabe como será o futuro. Visita quem tem contas vencendo e não sabe de onde virá o recurso. Visita quem está esperando uma resposta de trabalho, uma ligação, uma oportunidade, uma porta aberta. Que esta pessoa não seja consumida pelo desespero. Que ela não aceite atalhos que ferem a consciência. Que ela não se venda à ansiedade. Que ela não tome decisões precipitadas por causa da pressão. Abre portas, Senhor, mas abre portas que vêm de ti. Fecha caminhos que parecem bons, mas escondem destruição. Livra o teu filho, livra a tua filha de propostas enganosas, de alianças erradas, de escolhas movidas apenas pela urgência. Dá sabedoria para administrar o pouco, gratidão para reconhecer o que já tem, fé para esperar o que ainda virá e coragem para continuar fazendo o bem enquanto a promessa amadurece. Pai, nós oramos por esta casa. Entra nesta casa com a tua paz. Onde há preocupação, derrama descanso. Onde há discussões, derrama mansidão. Onde há silêncio frio entre marido e esposa, sopra reconciliação. Onde há filhos distantes, traz direção. Onde há pais cansados, renova as forças. Onde há lágrimas escondidas no banheiro, no quarto, na cozinha, dentro do carro, toca com o teu amor. Senhor, cobre esta família. Cobre os filhos que sairão para estudar, trabalhar ou enfrentar o mundo lá fora. Cobre os pais que carregam responsabilidades que ninguém vê. Cobre as mães que cuidam de todos e, muitas vezes, não encontram tempo para cuidar de si mesmas. Cobre os idosos, os enfermos, os que estão sozinhos, os que sentem falta de alguém, os que começaram o dia com saudade no peito. Protege esta saída, Senhor. Vai à frente no caminho. Guarda no trânsito. Guarda nas ruas. Guarda nas decisões. Guarda nas conversas. Guarda nas reuniões. Guarda nas mensagens que serão enviadas. Guarda nas palavras que serão ditas. Que nenhuma armadilha prospere. Que nenhuma seta do mal encontre lugar. Que nenhum plano de injustiça prevaleça contra aquele que confia no Senhor. Pai, o Salmo 37 nos lembra que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Então confirma os nossos passos nesta manhã. Não permita que andemos movidos apenas pela emoção. Não permita que a raiva decida por nós. Não permita que a pressa nos empurre para caminhos tortos. Não permita que a comparação roube a beleza do processo que tu estás escrevendo em nossa vida. Ordena cada passo. Ordena cada conversa. Ordena cada resposta. Ordena cada escolha. Ordena aquilo que faremos e também aquilo que precisaremos deixar de fazer. Ensina-nos a dizer sim quando for da tua vontade e a dizer não quando algo não vier de ti. Dá
nos discernimento para reconhecer oportunidades verdadeiras e sabedoria para rejeitar aquilo que parece bênção, mas não carrega a tua paz. Senhor, nós te entregamos a nossa reputação. Entregamos toda a situação em que fomos mal interpretados. Entregamos toda a palavra injusta lançada contra nós. Entregamos toda acusação, toda mentira, toda distorção, toda tentativa de nos diminuir. A tua palavra diz que o Senhor fará sobressair a nossa justiça como a luz e o nosso direito como o meio-dia. Então, nós descansamos. Não precisamos viver nos defendendo com raiva. Não precisamos retribuir mal com mal. Não precisamos usar as armas do mundo. Tu és o nosso defensor. Faz a verdade aparecer no tempo certo. Faz a integridade brilhar sem que precisemos gritar. Faz o nosso testemunho falar mais alto do que qualquer acusação. Que aqueles que nos conhecem vejam em nós algo diferente. Que vejam mansidão, firmeza, honestidade, fé, paciência e temor do Senhor. Pai amado, nós confessamos que muitas vezes é difícil ver pessoas avançando por caminhos errados. É difícil ver gente desonesta sendo aplaudida. É difícil ver injustiça prosperando. Mas nesta manhã nós recebemos a tua perspectiva. O sucesso sem Deus é como erva que floresce por um momento e depois seca. A aparência de vitória sem justiça é passageira, mas a bênção do Senhor permanece. O favor do Senhor sustenta. A provisão do Senhor não acrescenta dores. Por isso, nós escolhemos o pouco com paz em vez do muito com tormento. Escolhemos a consciência limpa em vez da vantagem injusta. Escolhemos a fidelidade em vez do atalho. Escolhemos esperar no Senhor em vez de manipular resultados. Escolhemos o caminho estreito, porque nele tu caminhas conosco. Senhor, sustenta esta pessoa que está cansada de fazer o bem. Sustenta quem tem sido fiel mesmo sem reconhecimento. Sustenta quem trabalha com honestidade, mas ainda enfrenta escassez. Sustenta quem ora há meses, há anos, e ainda não viu a resposta completa. Sustenta quem está quase desistindo. Sustenta quem pensa que não aguenta mais esperar. Sustenta quem, por fora, parece forte, mas por dentro está desabando. Quebra agora o espírito de desânimo. Quebra a voz da desistência. Quebra a mentira de que Deus se esqueceu. Quebra a sensação de abandono. Quebra a angústia que aperta o peito logo pela manhã. Derrama uma confiança nova. Derrama uma paz que não depende das circunstâncias. Derrama uma esperança viva, firme, profunda, que nasce da certeza de que o Senhor continua trabalhando mesmo quando os nossos olhos ainda não veem. Pai, nós oramos pela saúde. Toca no corpo de quem está enfermo. Toca em quem sente dor. Toca em quem acordou sem energia. Toca em quem precisa trabalhar mesmo doente. Toca em quem recebeu um diagnóstico difícil. Toca em quem espera exames, consultas, tratamentos, respostas médicas. Que a tua mão de cura se estenda sobre cada célula, cada órgão, cada sistema,
cada área fragilizada. Mas cura também o que não aparece nos exames. Cura a ansiedade. Cura o medo. Cura as memórias dolorosas. Cura as feridas de rejeição. Cura as marcas do abandono. Cura a tristeza acumulada. Cura a alma que foi traída. Cura o coração que foi decepcionado. Cura a mente que pensa demais e descansa de menos. Senhor, entra nas lembranças que ainda doem. Entra nos lugares internos onde essa pessoa nunca permitiu que ninguém tocasse. Entra com mansidão. Entra com amor. Entra com verdade. Que aquilo que foi quebrado comece a ser restaurado. Que aquilo que foi roubado comece a ser restituído. Que aquilo que parecia morto receba sopro de vida outra vez. Eu declaro, em nome de Jesus, que este dia não será governado pela ansiedade. Eu declaro que a paz do Senhor guarda a sua mente e o seu coração. Eu declaro que você não começa este dia sozinho. Eu declaro que Deus vai à sua frente. Eu declaro que nenhuma comparação terá autoridade sobre a sua alma. Eu declaro que a justiça do Senhor se levantará no tempo certo. Eu declaro que o favor de Deus alcança a sua casa. Eu declaro que a provisão virá. Eu declaro que a sabedoria virá. Eu declaro que a força virá. Eu declaro que a resposta virá no tempo perfeito do Pai. Eu declaro que a sua espera não será desperdiçada. Eu declaro que o Senhor está trabalhando nos detalhes que você ainda não consegue ver. Eu declaro que aquilo que parecia demora será transformado em testemunho. Eu declaro que aquilo que parecia silêncio será revelado como cuidado. Eu declaro que aquilo que parecia atraso será entendido como proteção. Eu declaro que o Deus que começou a boa obra na sua vida vai completá-la no tempo certo, da maneira certa, para a glória do nome dele. Em nome de Jesus, nós rejeitamos toda inveja, toda comparação, toda murmuração, toda impaciência destrutiva. Rejeitamos a voz que diz que você ficou para trás. Rejeitamos a mentira que diz que Deus se esqueceu de você. Rejeitamos o pensamento de que a bênção dos outros diminui a bênção que Deus preparou para a sua vida. O que Deus tem para você não será roubado por ninguém. O que Deus determinou para a sua casa não será cancelado pela demora. O que Deus prometeu não depende da velocidade dos outros. Depende da fidelidade dele. Senhor, ensina-nos a descansar sem desistir. Ensina-nos a esperar sem parar de fazer o bem. Ensina-nos a caminhar sem ansiedade. Ensina-nos a trabalhar com diligência, mas sem perder a paz. Ensina-nos a cuidar da família, cumprir responsabilidades, buscar oportunidades, tomar decisões e enfrentar desafios com um coração firmado em Ti. Que esta manhã seja marcada por uma confiança nova. Que esta pessoa não saia desta oração do mesmo jeito que entrou. Que ela saia mais leve, mais firme, mais consciente da Tua presença. Que ela entenda que esperar no Senhor não é perder tempo. Esperar no Senhor é ser preparado. Esperar no Senhor é ser guardado. Esperar no Senhor é ser fortalecido por dentro antes de receber aquilo que será colocado por fora. Pai,
Eu oro agora por quem está se sentindo injustiçado, por quem foi passado para trás, por quem fez tudo certo e mesmo assim viu outra pessoa receber o reconhecimento, por quem foi fiel no trabalho, mas não foi valorizado, por quem se dedicou à família, mas não recebeu gratidão, por quem amou, cuidou, serviu, honrou, permaneceu e ainda assim se sente esquecido. Senhor, visita esse coração. Que esta pessoa não permita que a injustiça endureça a sua alma. Que ela não perca a doçura por causa da dor. Que ela não se torne amarga por causa da espera. Que ela não abandone os princípios por causa da frustração. Que ela não mude de caráter só porque alguém a feriu. Que ela permaneça íntegra, limpa, fiel e firme, sabendo que o Senhor vê em secreto e recompensa no tempo certo. Tu és o Deus que levanta o abatido. Tu és o Deus que honra quem ninguém honrou. Tu és o Deus que abre caminho onde não há caminho. Tu és o Deus que transforma lágrimas em sementes. Tu és o Deus que pega uma história aparentemente atrasada e a transforma em testemunho de fidelidade. Pai amado, abençoa o trabalho desta pessoa. Abençoa as mãos que se levantam cedo. Abençoa quem trabalha dentro de casa e quem trabalha fora. Abençoa quem dirige, quem atende, quem ensina, quem vende, quem cuida, quem constrói, quem lidera, quem serve, quem empreende, quem procura emprego, quem ainda não sabe como será o próximo mês. Que o trabalho não seja um lugar de destruição emocional, mas um campo onde a tua graça se manifesta. Dá paciência para lidar com pessoas difíceis. Dá sabedoria para responder com calma. Dá discernimento para não entrar em conflitos desnecessários. Dá excelência sem ansiedade. Dá produtividade sem esgotamento. Dá foco, clareza, criatividade e força. Senhor, abençoa cada reunião deste dia, cada ligação, cada mensagem, cada conversa importante, cada decisão financeira, cada assinatura, cada negociação, cada escolha que pode impactar o futuro. Que nada seja feito no impulso. Que nada seja decidido pela pressão. Que nada seja aceito por medo. Que a tua paz seja o sinal. Que a tua palavra seja a base. Que o teu Espírito Santo seja o conselheiro. Pai, onde houver portas fechadas, mostra se devemos esperar, insistir ou seguir por outro caminho. Onde houver portas abertas, confirma se vem de ti. Porque nós não queremos apenas portas abertas. Nós queremos portas abertas pela tua mão. Nós não queremos qualquer oportunidade. Nós queremos aquilo que carrega a tua bênção. Nós não queremos prosperar longe da tua presença. Nós queremos caminhar contigo, ainda que o caminho seja mais simples, porque contigo há paz. Senhor, abençoa as finanças desta casa. Nós apresentamos diante de ti cada conta, cada dívida, cada aluguel, cada parcela, cada necessidade, cada preocupação que pesa na mente desta pessoa. Tu sabes o que precisa ser pago.
Tu sabes o que precisa ser resolvido. Tu sabes o que falta. Tu sabes o que aperta o coração quando ninguém está vendo. Nós pedimos provisão com sabedoria, provisão com paz, provisão sem desespero, provisão sem atalhos errados, provisão sem vergonha, provisão que venha das tuas mãos. Multiplica o que está nas mãos desta pessoa. Abre fontes honestas. Envia oportunidades corretas. Dá ideias novas. Dá direção. Dá organização. Dá domínio próprio para administrar. Dá humildade para aprender. Dá coragem para recomeçar. Que não falte o pão. Que não falte o necessário. Que não falte dignidade. Que não falte esperança. E quando vier a abundância, que esta pessoa não se esqueça de ti. Que ela seja generosa. Que ela ajude outros. Que ela se torne canal de bênção. Que as mãos que hoje estão pedindo socorro amanhã sejam mãos estendidas para levantar alguém. Pai, nós oramos pelos relacionamentos. Restaura casamentos cansados. Restaura diálogos quebrados. Restaura famílias feridas. Restaura pais e filhos que se afastaram. Restaura irmãos que não se falam. Restaura amizades rompidas por mal-entendidos. Restaura a confiança onde houve traição. Restaura o respeito onde houve palavras duras. Restaura o amor onde a rotina, a dor e o orgulho esfriaram o coração. Mas também dá sabedoria, Senhor, para estabelecer limites onde há abuso, manipulação, violência emocional ou opressão. Ensina esta pessoa a amar sem se destruir. Ensina a perdoar sem se expor novamente ao que machuca. Ensina a caminhar em paz, com discernimento, com maturidade e com a direção do Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos pela mente desta pessoa. Guarda os pensamentos. Guarda contra pensamentos de fracasso, contra pensamentos de derrota, contra pensamentos de abandono. Guarda contra a vontade de desistir. Guarda contra a sensação de que nada vai mudar. Guarda contra a comparação que rouba a alegria. Guarda contra a ansiedade que cria cenários que ainda nem aconteceram. Que a mente seja lavada pela tua palavra. Que a alma seja envolvida pela tua paz. Que o coração se lembre, ao longo de todo este dia, que o Senhor está no controle. Quando vier uma notícia difícil, que a paz permaneça. Quando vier uma cobrança, que a fé permaneça. Quando vier uma demora, que a confiança permaneça. Quando alguém agir com injustiça, que o caráter permaneça. Quando a vontade de reclamar vier, que nasça uma oração. Eu declaro que você não será vencido pela pressa. Eu declaro que você não será escravo da urgência. Eu declaro que você não vai trocar a bênção de Deus por um alívio momentâneo. Eu declaro que você terá força para esperar, coragem para obedecer e sabedoria para agir no tempo certo. O Senhor vai à sua frente. O Senhor prepara o caminho. O Senhor guarda a sua entrada e a sua saída. O Senhor sustenta você quando suas forças parecem pequenas.
O Senhor levanta você. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Quando o cansaço tenta te derrubar, o Senhor coloca a paz onde havia confusão. O Senhor coloca a ordem onde havia descontrole. O Senhor coloca esperança onde havia frustração. Obrigado, Pai, porque a tua justiça não falha. Obrigado porque os teus olhos estão sobre os justos. Obrigado porque tu conheces os dias daqueles que confiam em ti. Obrigado porque, mesmo nos tempos difíceis, não seremos envergonhados. Obrigado porque o justo não está desamparado. Obrigado porque a nossa descendência está diante de ti. Obrigado porque a tua fidelidade alcança a nossa casa, a nossa família, o nosso futuro e tudo aquilo que colocamos em tuas mãos. Nós declaramos, nesta manhã, que confiamos no Senhor e fazemos o bem. Declaramos que habitaremos na terra e seremos alimentados pela tua fidelidade. Declaramos que nos deleitamos no Senhor e que os desejos do nosso coração serão alinhados com a tua vontade. Declaramos que entregamos o nosso caminho ao Senhor. Confiamos nele, e ele tudo fará. Declaramos que a nossa justiça aparecerá como a luz. Declaramos que o nosso direito brilhará como o meio-dia. Declaramos que descansamos no Senhor e esperamos nele. Declaramos que não teremos inveja dos que prosperam por caminhos injustos. Declaramos que a nossa paz não depende da velocidade da resposta. Declaramos que a nossa alegria não depende da comparação.
Declaramos que a nossa vida está escondida em Deus. Declaramos que os nossos passos são firmados pelo Senhor. Declaramos que, ainda que venhamos a tropeçar, não ficaremos prostrados, porque o Senhor segura a nossa mão. Declaramos que não seremos abandonados. Declaramos que a nossa casa verá provisão. Declaramos que a nossa família será guardada. Declaramos que a nossa mente será protegida. Declaramos que a nossa fé será fortalecida. Em nome de Jesus. Toda ansiedade perde força agora. Toda inveja perde força agora. Toda comparação perde força agora. Todo medo do futuro perde força agora. Toda frustração acumulada perde força agora. Toda voz de desistência se cala agora diante da autoridade do nome de Jesus. Que a paz de Cristo governe este coração. Que a presença do Espírito Santo encha este ambiente. Que a luz de Deus entre nesta manhã como o sol que rompe a escuridão. Que cada canto da alma seja tocado. Que cada área escondida seja curada. Que cada peso seja entregue. Que cada lágrima seja recolhida pelo Pai. Senhor, nós selamos esta oração no nome poderoso de Jesus. Selamos cada palavra de fé. Selamos cada pedido. Selamos cada declaração. Selamos este dia nas tuas mãos. Que nenhuma palavra lançada aqui caia no vazio, mas que produza fruto no coração, na casa, no trabalho, na família, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos e no destino desta pessoa. Nós cremos que a tua palavra não volta vazia. Nós cremos que aquilo que foi entregue ao Senhor está guardado. Nós cremos que quem espera em ti não será confundido. Nós cremos que a tua justiça se levantará. Nós cremos que o teu favor se manifestará. Nós cremos que este dia será conduzido pela tua mão. E agora, Pai, com o coração rendido, nós oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, respira fundo mais uma vez. Sente a paz de Deus envolvendo o seu coração. Talvez os problemas ainda estejam lá fora, mas agora você não está mais olhando para eles do mesmo jeito. Talvez as respostas ainda não tenham chegado, mas agora a sua alma se lembra de quem está no controle. Talvez a espera continue, mas agora você sabe que esperar em Deus não é abandono. É cuidado, é preparo, é proteção, é processo. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu me deleito no Senhor. Escreva como uma marca desta manhã. Escreva como uma lembrança para a sua alma. Escreva como uma declaração pública de fé. E, se você puder, compartilhe esta oração pelo WhatsApp com alguém que está ansioso,
alguém que está cansado de esperar, alguém que precisa lembrar que Deus não se atrasou. Antes de você seguir para as atividades do seu dia, guarde estas 3 frases no coração. Deus vai à minha frente. Eu não preciso invejar o caminho de ninguém. A justiça do Senhor florescerá no tempo certo. Leve essas palavras com você. Repita durante o dia. Se a ansiedade voltar. Repita se a comparação tentar entrar. Repita se alguma notícia abalar o seu coração. Repita se a demora tentar roubar a sua paz. E se você sente no coração o desejo de apoiar este canal, faça isso com liberdade e amor, como uma forma de ajudar esta mensagem de oração a chegar a mais pessoas que também precisam começar o dia com Deus. Nunca por pressão, nunca por obrigação, mas como uma semente de fé para que mais corações sejam alcançados, fortalecidos e consolados pela presença do Senhor. Que o Senhor abençoe o seu dia. Que o Senhor guarde a sua saída. Que o Senhor proteja a sua casa. Que o Senhor conduza as suas decisões. Que o Senhor prospere o trabalho das suas mãos. Que o Senhor cure o que ainda dói. Que o Senhor fortaleça o que está fraco. Que o Senhor restaure o que foi quebrado. Que o Senhor coloque paz onde havia pressa, fé onde havia medo e esperança, onde havia frustração. Vá em paz. Vá com confiança. Vá sabendo que você não está sozinho. O Pai está com você. O Filho intercede por você. O Espírito Santo guia você. E o Deus que nunca falha, nunca se atrasa e nunca se esquece dos seus filhos, está cuidando de cada detalhe da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.